Fala pessoal, tudo bem? Gente, bem-vindos aí para o nosso bate-papo semanal. Nós chamamos isso aqui de LedoCast, que é o bate-papo aqui comigo, pastor Vitor Ledo. Se você não me conhece, sou pastor da Link Church. Você seja muito bem-vindo aqui se você é novo, se você está reincidindo, está voltando. Que bom, glória a Deus. Espero estar te abençoando, espero hoje mais uma vez acrescentar na tua vida algo de valor. E hoje a gente está com um tema bem legal, mas antes de eu abrir o tema eu quero te pedir, não esquece de curtir, também de compartilhar e no final de comentar. Coloca aí nos comentários o que você pensa sobre esse bate-papo de hoje, quais são as suas ideias e vamos trocar essa ideia aqui online, tá bom? Assim que eu tenho um tempinho, eu paro, respondo, a gente pode trocar figurinha. E é isso, pessoal. Que Deus te abençoe nesse dia. Vamos lá. Hoje eu queria compartilhar sobre as verdades incômodas acerca de liderança que ninguém te falou. É isso mesmo. Muitas pessoas acham que liderar é sempre um mar de rosas. E, na verdade, eu estou aqui para desmistificar hoje algumas verdades sobre liderança que você talvez nunca parou para pensar ou que talvez você nunca encarou. Quero iniciar te falando que se você não lidera ninguém, né, você não está em nenhuma posição, nenhum cargo, você precisa pelo menos liderar a tua própria vida. Liderar horário, liderar as coisas que você come, a tua dieta, os teus exercícios, a tua disciplina cristã de oração, jejum, né? Isso tudo faz parte de liderança. Ninguém pode liderar outros se primeiro não liderar a si mesmo, tá bom? Então eu quero te falar algumas verdades que não são tão boas sobre liderança. Eu sei que muitas vezes a gente fala sobre coisas boas, mas existem algumas que também não são tão boas. Se você acha que liderar é sobre ter poder, sobre receber aplausos, né, e só tomar decisões importantes e sempre ser ovacionado, talvez você precise melhorar o teu conceito acerca de liderança, tá bom? A verdade é que liderança cristã, ela carrega um peso e um custo que poucos estão dispostos a pagar, tá bom? E hoje eu quero te falar essas verdades. A primeira é que liderar é carregar peso e não ganhar status, gente. É isso mesmo, o líder é o que carrega o maior peso. Sabe qual é esse peso? O peso da responsabilidade. A palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 12, verso 48, vai dizer assim: a quem muito foi dado, muito também será exigido. Ou em outras versões, muito também será cobrado. Né? Então, a liderança, ela traz essa responsabilidade. Porque a autoridade, ela sempre vem com uma responsabilidade proporcional. Tá bom? Então, o líder é sempre o primeiro a agir e o último a descansar. Né? Geralmente o líder precisa ser o primeiro a chegar e o último a sair. É quem absorve também as pressões, as pauladas, para poder proteger a sua equipe. Né? Então, esse é um princípio que eu aprendi de liderança. Quando a equipe está indo bem, né? Então a culpa é de todo mundo. Todo mundo é responsável porque a equipe está indo bem. Mas se a equipe está indo mal, a culpa é do líder, né? Então a gente precisa entender isso. Liderar também é carregar essa responsabilidade. Um exemplo bíblico que eu acho bem bacana é de Moisés. Né? Moisés, em alguns momentos, ele vai ser levantado para liderar. Mesmo sem ele ter pedido, Deus vai escolher ele vai ter aquele encontro com a sarça ardente, e a partir dali ele vai começar a liderar uma multidão de pessoas num deserto, e ele vai passar por momentos que ele vai ver gente murmurando, pessoas próximas dele falando mal dele, crises, vai enfrentar guerras, muitas situações adversas ele vai enfrentar, mas a boa notícia é que ele permaneceu fiel, né? E o Senhor o sustentou na sua liderança, tá bom? A segunda verdade incômoda sobre liderança é que você será criticado mesmo fazendo um bom trabalho. É isso mesmo, pessoal. Você pode estar sendo um bom líder, você pode estar fazendo um trabalho incrível. Se prepare, porque vai vir gente que vai tentar te acertar. Vai vir gente tentar te criticar, mesmo você fazendo um bom trabalho. Eu sempre digo que ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Então, se você está dando fruto, você está acertando, vai acontecer. Vai ter gente que vai se levantar para falar mal, para reclamar, para dizer que não está legal. Isso muitas vezes em pequenas coisas e muitas vezes em grandes coisas. Então, decisões certas nem sempre serão
populares, né? Você pode até estar tomando uma decisão e muitas vezes o líder, por ele ser visionário, ele está tomando uma decisão agora que as pessoas, de modo geral, não conseguem visualizar lá na frente. Mas se você é um líder, você consegue visualizar e por isso você logo toma aquela decisão, e aí muitas pessoas não vão entender porque elas não estão vendo o que você está vendo e elas logo irão criticar. Passei por isso recentemente aqui na Link. Todas as vezes que tem mudança, sempre tem gente que não gosta da mudança e tal, mas isso é normal da liderança, tá bom? E você precisa aprender a lidar com isso. Muitos não vão entender suas escolhas, né? E isso faz parte do pacote liderança. Lá em Lucas 6, verso 26 diz: ai de vocês quando todos vos elogiarem, né? Então, o próprio Jesus disse, olha, nem é bom que estejam te elogiando muito, né? Então, cerque-se de pessoas também que te falam a verdade. Um lugar muito perigoso de um líder estar é um lugar que está todo mundo o tempo todo, sabe? Aplaudindo, tá bom? Porque se você está aplaudindo, se você só recebe aplausos, é muito provável que você tenha somente bajuladores em tua volta. Tá bom? Você não precisa de bajuladores como líder, você precisa de pessoas que te falam a verdade. Sim, eles torcem por você, sim, eles são fiéis com você, e por serem fiéis e verdadeiros, chegam com você também e falam, ó, isso aqui eu não achei legal, isso aqui eu acho que a gente pode mudar, não entendi aqui a tua decisão, e essa dinâmica vai gerar um avanço aí na tua organização, tá bom? A terceira verdade incômoda sobre liderança é que o líder, ele serve antes de ser servido, né? O próprio Jesus, ele disse isso, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos, né? Em determinado momento, aqui em Marcos 10, os discípulos estavam discutindo quem era o maior entre eles, né? E Jesus disse, olha, se alguém aqui quiser ser o maior, então seja o que serve a todos. Então a grandeza no reino de Deus não é o que manda, mas é o que serve. É o que está disponível para contribuir, servir, ajudar, pagar o maior preço, né? Como eu disse, ser o primeiro a chegar, o último a sair, isso faz parte aí da liderança. No reino de Deus, grandeza é medida pelo quanto você se doa, não pelo quanto você recebe. No mundo, o grande é o que acumula, né? É o que mais tem acúmulo de riqueza, é o que mais tem títulos, é o que mais tem pompa, é o que mais tem aplausos, mas no reino de Deus, o maior é o que serve, tá bom? A quarta verdade incômoda sobre liderança é que você vai se sentir sozinho muitas vezes. Gente, isso é algo que, cara, não tem jeito. Líderes em determinados momentos não vão conseguir ser compreendidos por todos. Então a liderança muitas vezes vai ser estar nesse lugar de solidão. Porque quando você lidera, tem responsabilidades que são só suas. Tem decisões que são só suas. Essa posição também ela é só sua. Então existem momentos que, embora você vai estar cercado de pessoas, você não vai se sentir compreendido e por isso você vai se sentir sozinho, né? Grandes decisões, elas não são tomadas em coro, mas em silêncio com Deus, em tempos de oração, em tempos de jejum, em tempos onde você para ouvir a voz do Senhor e então você toma aquela decisão importante, né? Longe dos holofotes, longe de ouvir muitas vozes, mas ouvindo a voz mais importante que você precisa. E por isso, muitas vezes, você também vai se sentir sozinho, porque você está com muitas pessoas, mas não se esqueça, Deus sempre estará com você. Se você está abraçando a liderança e você está abraçando o servir pessoas e o servir o reino de Deus, Deus nunca te deixará sozinho, Ele nunca te abandonará, tá bom? Lá em Lucas capítulo 6, verso 12, Jesus ele vai dizer que antes de escolher os discípulos, ele vai passar uma noite inteira sozinho, né? Então Jesus ele se retirava para orar. Ele também tinha esses momentos, não de solidão, mas de solitude. Esse lugar onde ele ia para um monte, né, ou ele se retirava para um lugar sozinho para orar. E ali ele recebia direções de Deus, tá bom? Então, essa solidão na liderança, ou essa solitude, não é um sinal de abandono, mas é parte do processo de ouvir a direção correta.
tá bom? E quinto e último lugar, a quinta e última verdade incômoda da liderança é que a recompensa nem sempre vai vir rapidamente. A verdade é que liderança é um investimento de longo prazo. Por quê? Porque investir em pessoas é algo que demora tempo, gente. Você não vai investir em alguém, servir uma pessoa, ensinar uma pessoa e amanhã ela vai dar fruto. Não é assim que funciona. As pessoas elas vão aos poucos recebendo, aos poucos sendo transformadas, aos poucos mudando. O próprio ministério de Jesus foi 3 anos de investimento na vida dos discípulos para depois, a partir dali, Pedro começar a dar algum retorno, né? Então, no mínimo 3 anos, cara. Não dá pra gente começar a investir e já achar que rápido a pessoa vai florescer, rápido ela vai dar resultado. Não é assim que funciona. Então, a recompensa nem sempre vai vir rápido, tá bom? Então, liderança, ela não é um investimento de retorno rápido. É um investimento de longo prazo. Paulo ele fala sobre nós corrermos para receber uma coroa incorruptível, né? Ele fala, olha, o atleta em tudo se domina e ainda assim ele está treinando e se esforçando para receber uma coroa corruptível, ou seja, passageira, né? Que se destrói com o passar do tempo. Nós, porém, estamos sendo disciplinados, investindo a nossa vida para receber uma coroa eterna. Então, se você está liderando, tira os teus olhos do curto prazo. Não tenha pressa. Eu sei que nós jovens, eu me incluo nisso, né? Eu estou aí no limiar da idade. A gente quer ver tudo muito rápido. A nossa geração é uma geração acelerada, né? A geração da internet 5G, a geração de que, cara, tem que carregar rápido as coisas. Mas a vida de liderança não é algo que é rápido que acontece. Então aprenda a andar nos passos do ritmo de Deus, do pace do Senhor. Muitas vezes o fruto que você está plantando como líder, você vai colher somente lá na frente. E talvez você nem vai colher, quem vai colher é a próxima geração. A gente vai ver isso na história de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José. A gente vai ver todas essas pessoas, todos esses patriarcas que eu mencionei, eles investiram algo e nem sempre eles colheram. Muitas vezes foi a outra geração que colheu. Então, líderes precisam estar de olho não só naquilo que você está fazendo, empreendendo e vai colher com o longo prazo, mas também investindo em que a próxima geração vai colher frutos daquilo que você está plantando hoje. Tá bom, pessoal? Então, nós falamos agora as 5 verdades incômodas sobre a liderança, né? E talvez você já esteja liderando, ou talvez Deus esteja te preparando para a liderança, né? Mas não se engane, liderança não é glamour. Liderança é cruz. Liderança não é somente lucros, mas também tem perdas, tá bom? Então é importante você entender isso. Eu sei que a gente muitas vezes fala dos benefícios da liderança, mas hoje eu quis falar um pouquinho com você sobre algumas verdades incômodas e eu espero ter te ajudado a enxergar a liderança de uma forma madura, de uma forma responsável, tá bom? E que Deus te abençoe. Se você gostou desse podcast de hoje, coloca aqui embaixo, coloca também aí, se você tem alguma ideia de tema, lança aí, pede aí que a gente vai abordar outros temas, outras ideias aqui. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, até semana que vem com um episódio fresquinho, novinho para você. Deus te abençoe e até lá.